Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 8 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Aliás, quero mandar um grande abraço para quem está com a gente aqui no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já postamos ali a nossa foto, a foto da equipe que já estava presente aqui na hora da foto. Aqui nós temos ali, você vai conhecer o pastor Paulo Azevedo pela ordem aqui no Face, o pastor Paulo Azevedo, a pastora Carla Regina, o pastor Rômulo Rodrigues. Eu acho que o pastor Rômulo Rodrigues saiu orando. Olha aqui, Vanessa, vê se não está orando aqui nessa foto. Tá orando. Tem que trocar a foto, ele tá orando, hein, Vanessa? Hein? Vou trocar. Não é? Porque quem tá orando é uma benção, mas sair da foto aqui, eu tenho a impressão que ele saiu na foto orando. Dá uma olhada lá. Vê com o Lucas ali. E aqui ao lado deles estou eu aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e a você que acompanha o nosso Debate 93. Olha, tá chegando, hein? JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, os papéis do meu casamento já estão correndo, mas uma coisa me preocupa, diz a nossa ouvinte, nossas igrejas. Eu e meu noivo pertencemos a igrejas de doutrinas bem diferentes. Eu aprendi a respeitar a visão deles, até porque quando nos conhecemos eu não era evangélica e ele era afastado. Bem, eu não tenho planos de depois do casamento passar para a igreja dele, e tampouco acho que ele iria para a minha. É errado começar um casamento assim? Casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? Qual a melhor forma de convivência quando a divergência entre o casal é doutrinária? Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. O que você acha sobre esse assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo Azevedo, presidente da Convenção Batista Independente do Rio de Janeiro, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase, os papéis do meu casamento já estão correndo, que seria uma notícia boa, né, pastor? Muito boa, né, Paulo? O papel tá correndo, né? Que beleza. Tem papel que não corre, tem homem que enrola e o papel não corre. Ou põe a culpa no papel, né? Quem não corre é o papel. Mas uma coisa me preocupa, diz a nossa ouvinte, nossas igrejas. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia aos debatedores. É sempre uma bênção, né? Nós estarmos aqui reunidos para tratar de um assunto tão atual, né? Que acontece tanto nas nossas igrejas. A frase selecionada por mim diz: os papéis do casamento já estão correndo, mas uma coisa me preocupa, nossas igrejas. Eu fico achando engraçado é o seguinte, que ela, como falou muito bem no seu e-mail, ela já está prevendo uma situação futura que pode, né, futura que com certeza vai acontecer. E a igreja é colocada como o principal problema, quando nós somos frutos de nossas escolhas, né? Ela está com o tempo, embora o papel esteja correndo, ainda não casou. Então é hora de parar, tentar conversar com esse moço, né? Ver essa situação, porque as igrejas não são o problema. Nós vamos debater durante esse dia e vamos ver que não é o problema. O problema às vezes está em nós, né? E o julgo desigual vai de todas as áreas, como nós vamos falar assim. E a doutrina, quando uma é bem diferente, assim, doutrinas bem diferentes, tem coisas que são iguais. Bíblia
É igual. Não, mas é justamente isso que eu estava falando. A questão é o seguinte, mas você acha que isso não nós temos pesa? irmãos, claro que vai pesar. Porque, por exemplo, tem uma igreja que tem uma certa doutrina que você não concorda. E você vai conviver com aquelas pessoas. Quando vierem os filhos, vão para aquela doutrina que você não concorda ou vai para outra? Como vai ficar o seu casamento no seu dia a dia? Complica, né? Então é bem complicado. Em geral, quem abre mão é a mulher ou o homem? Em geral, na sua experiência. Olha só, geralmente a mulher abre mão, mas será que ela vai ser feliz com isso? Entendi. Porque casamento é o seguinte, os dois têm que estar se sentindo muito bem para que haja um casamento e uma vida verdadeira. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, muito bom dia, seja bem-vinda, uma das duas meninas da mesa de hoje, muito bom tê-la aqui no nosso debate 93. Quando eu perguntei quem abre mão, você riu. Por que você riu? Olha, porque em geral é o que é? Imagina, sendo mulher, né? É a mulher que abre mão, não é? Primeiro eu quero te dar um bom dia, os amigos debatedores e aqueles que nos ouvem também. Eu rindo aqui com o pastor Paulo, né? Porque normalmente a mulher tem essa predisposição de renunciar, de abrir mão, até por uma questão de entender o marido enquanto autoridade, mas em contrapartida, difícil começar uma relação já pré-estabelecendo não ceder. Difícil começar uma relação já dizendo, já tem uma coisa aqui que tá me preocupando e eu já tô entendendo que eu não vou ceder aqui. Então, embora a mulher tenha uma predisposição, eu acho que todo caso precisa ser analisado. Não significa que sempre será a mulher, eu acho que o diálogo, a comunicação no relacionamento traz o sucesso para ele. Mas você acha que tem que escolher? Eu que acredito ficar um sim. pé lá, outro cá, vai ser complicado. É complicada a expressão. A gente não quer falar errado, a gente não quer pré-julgar a situação, mas é complicado. Vai chegar uma hora que vai dar pane no sistema. Eu imagino um domingo de manhã, um querendo ir para um lado, um querendo ir para o outro, uma explanação a ser comentada. Olha, eu conheço uma história, uma história romântica, uma história linda, de décadas. Bem outrora. De outrora, olha aí, Rádio Outrora FM, aquela que só toca o passado de presente pra você. É o seguinte, é uma história linda, dois jovens que eram de igrejas diferentes. E naquela ocasião, lá em 1519, que é de onde eu venho, lá naquela ocasião, isso era compreendido como jugo desigual. O fato de ser denominação diferente, certo? E o pastor determinou que a menina rompesse o namoro que estava dando em casamento. Anos depois eu conto o que aconteceu. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Coisas do JR, né, gente? Depois, vou ver se eu lembro, né? Deixa eu escrever aqui para não esquecer. São técnicas, ele é bom nisso. Mas é uma história linda, eles são do Recife. Bom dia. Uma história linda. Dia maravilhoso, Deus nos deu hoje. Bom dia para você que nos ouve nessa manhã. É o seguinte, essa questão doutrinária, eu acho que ela pode refletir sim, principalmente quando se trata de doutrinas que têm reflexo na vida prática do indivíduo. Um exemplo, existem igrejas e pastores que dizem que a oração já não é tão importante assim. Você não precisa orar, Deus já sabe, Deus já está determinado, você não precisa investir na oração. É só um exemplo que me veio à mente agora. E a gente acredita que é necessário orar. A gente entende que a oração é importantíssima para a vida do crente. Só um exemplo. Então, como é que você compartilha a fé com o cônjuge, por exemplo, que acredita nisso, que não é tão importante assim você orar? E aí, como é que você vai chamá-lo para orar? Esse é um exemplo. Outra coisa é que o que está pegando mais aqui, eu acho que não é nem tanto a divergência entre igrejas. Para mim, é o princípio do desacordo em torno de um assunto que é importantíssimo para o casal, que é a comunidade de fé em que eles vão servir a Deus. Então, o que pega aqui para mim, né, eu acho que a gente vai desenrolar um pouco em torno disso, é o princípio do desacordo. Existem coisas entre o casal que precisam ser compartilhadas em comum, não é verdade? Um exemplo, como é que um camarada vai estar em eventos sociais, em situações sociais, sempre sem a esposa? Culto de Natal.
Como é que Culto o cara do Ano vai Novo. estar num culto de Natal sem a esposa? Dá um exemplo simples. Como é que você vai tirar férias? Vigília. Eu tô generalizando, né, o exemplo. E não vai com a sua esposa. Como é que você vai a um restaurante e aí nunca pode ir com a sua esposa? E como é que você vai frequentar o uma restaurante igreja, pode, né? servir a Deus numa comunidade de fé sem que a sua esposa esteja com você? Além do que, JR, a questão da igreja vai muito além do culto em si, né? A dinâmica que envolve Relacionamento, na né? igreja é muito mais ampla. É o relacionamento, são os ministérios, as atividades dos departamentos. Como é que você administra isso estando longe do seu esposo? Então, é um baita problema em potencial, sim, que essa menina está caminhando em direção a ele. Edeni. Olha ela aí, minha gente. Assembleia de Deus da Ilha, cantora, compositora. Mudou de lugar hoje. Eu sabia. Era a primeira que você vez ia falar. em 27 anos de debate que ela vem, eu tenho muito menos. É verdade. Tem muito menos, ela só senta aí onde o senhor está, pastor Paulo. verdade. Só Eu senta aí. sabia, quando eu vi esse E ela lugarzinho chegou hoje assim. atrasada, não saiu no retrato. Saiu no retrato correto. A foto aqui no. A foto. Alguém se lembra dessa expressão, outrora. retrato? Eu tô inspirado pela pastora Carla. Pastora Carla. Pastora Carla. no museu. 1519. Pastora Carla me inspira. Então, Denise chegou mais tarde hoje, Só um tá pouquinho, fora vai. do lugar dela, sinal de que Não ela vai, sai, não. Mas a vai culpa, tá a culpa não é dela. e ela é porque deve. eu cheguei muito cedo e peguei o lugar Foi. primeiro. Verdade, Não, pastor e Paulo. ela- Pastor Paulo, eu o senhor já foi mais meu preocupado. amigo. Ela deve ter demorado para estacionar, que é ruim de volante a dessa. Tava demorando. Não, pra falar a verdade. Trezena, eu cuidado tive- aí na saída, hein, Trezena? Não, na realidade Ajuda eu aí. tive que esperar abrir o estacionamento. Com certeza, tal, isso é senão eu não- terrível, meu pai. Fica fechado, não pode ficar aberto. Então eu tive que pedir pra Bom abrir. dia! Bom dia! Bom dia pra você, querido. Pra essa mesa maravilhosa, meus colegas de debate, pra nossa audiência que é mais do que qualificada, a audiência 93. É sempre muito bom estar aqui. Eu quero pegar o gancho aqui da palavra do pastor Rômulo, porque realmente o que me preocupa é essa questão de que doutrinas são essas? Né? Porque doutrina, quando a gente parte do princípio que doutrina é um conjunto, são assim, o que dá base, né? Para qualquer sistema, seja pedagógico, filosófico, militar e por aí vai, religioso, eu fico me questionando, gente, quais são essas doutrinas? Até porque também, JR, muita gente confunde usos e costumes como doutrinas, então também tem essa questão. Mas eu me prendi ao fato dessa questão mesmo de o que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando eu li a pauta, eu falei, interessante, né? Se conheceram, um era afastado, o outro não conhecia Também, Jesus, e aí não se importaram com um detalhe tão importante, e agora os papéis correndo, é que, opa, peraí, onde é que você vai congregar? Na minha igreja? Eu vou congregar na sua? Gente, eu não sei se esse namoro, esse noivado levou uma semana. Olha Parece aqui, uma um semana, ouvinte nosso dizendo, conheço um casal que eles são de igrejas de doutrinas muito diferentes e vivem em pé de guerra. No início já teve guerra para escolher até qual pastor faria a cerimônia. Que é um negócio sério. Qual pastor que vai fazer? Eu fui fazer pesquisa de campo para descobrir alguma dessas coisas, perguntar a alguns casais, a minha irmã mesmo que tá namorando, denominação diferente, minha irmã Cássio que me ouve, um abraço, eu falei, e aí, vai para onde? Ela, não, já decidi, eu vou para a igreja do varão. E aí, há uma predisposição a ceder. Aí os pastores aqui falaram, o pastor Rômulo, nossa irmã Edeni, falando acerca da preocupação com não ter o acordo com essa base muito bem citada de Amós 3:3. A minha preocupação vai além. É não conseguir ceder em pequenos detalhes, embora não pareça pequeno, eu não quero minimizá-los, mas se eu já começo uma relação predisposta a não ceder, eu tenho uma expressão que ela usa, Entendi. e eu nem pensar, e ele tão pouco, tipo assim, eu não vou mesmo. Ceder Como é que nunca, é né? isso? O grande problema que nós vemos aqui, que quero deixar bem claro, que acho que a questão aqui não é questão de denominação, né? Quem torce pelo Flamengo, quem torce pelo Flamengo, quem torce pelo Botafogo, pelo Fluminense, não interessa. A questão da denominação, nós amamos todas as denominações. A questão é o seguinte, é o casal que nós estamos preocupados, né? Qual é o tal? Você tem que andar com a melancia na cabeça. Sei lá, mas se os dois concordarem, vão andar e vai ser lindo. Por isso que né? Vão andar e vão é a ser lindo. concordância. O grande problema é quando não há concordância. Porque eu, graças a Deus, aonde eu procuro ir, eu tenho que ir em muitos lugares, eu sempre
A maioria das vezes, pelo menos, eu tento levar minha esposa, porque ela é minha ajudadora, ela me mostra o que eu tenho que fazer e tal, o que eu erro, o que eu esqueço. Sempre isso é importante. E nós caminhamos juntos há trocentos anos. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. Essa jovem, como vai ser o seu dia a dia, o seu caminhar, independente de denominação, né? Essa é a nossa preocupação. Não tem como negociar valores nem princípios, e começar uma relação assim é muito ruim. Ouvinte dizendo, olha, meu esposo está afastado da igreja, pois não gosta de ir sozinho na dele. Sozinho ele não quer ir. Mas eu não gosto de ir na dele e nem ele gosta de ir na minha. Ele fica em casa e eu me entristeço, porque queria que ele fosse comigo, mas não quero sair da minha. O que eu faço? Negociação zero. Não é isso? Negociação zero. Como é que chega a um equilíbrio para discutir outras coisas, se a gente, nessas coisas, são altamente espirituais, ou seja, são coisas que você não define pelo seu gosto, embora a gente tenha muita gente, eu gosto dessa igreja, é uma expressão pós-moderna que a gente tá se habituando a ela. Eu gosto desse pastor e a doutrina, não tem nada a ver com conhecimento, teologia, não, eu gosto de estar ali, sinto paz, é um negócio meio subjetivo, né? Então, se a pessoa não consegue abrir mão, não consegue... a rádio quase saiu do ar, tá vendo? Como é que é o negócio, né? Outra vez. É pico aqui dentro do estúdio, não sei se fora. Você está acompanhando a gente aí, eu estou acompanhando, ouvindo o rádio pelo rádio, então nós estamos no ar tranquilamente. Se não negocia nesses aspectos, como é que fica, companheiros? Eu acho que, existe um princípio que precisa reger a vida conjugal. Mais uma vez, a gente amplia o nosso foco nesse princípio, mais do que na questão da própria igreja. Que é o seguinte, quando a gente casa, a gente perde essa autonomia individual que algumas pessoas acham que podem manter depois que casa. Quando eu me casei, eu entendi que eu perdi a minha autonomia individual e eu precisei ampliar o meu foco nas minhas decisões e atitudes em torno do casal. Então, quando a gente casa, a gente precisa pensar no senso comum entre o casal, né? E aí a questão da igreja vai discutir, vai ponderar, conversa, ora nesse sentido. Agora, o princípio do senso comum entre o casal precisa prevalecer em detrimento da postura individual. Eu acho que a gente precisa caminhar nesse viés aí, porque isso eu acho que ajuda muito a desempatar algumas questões difíceis e complicadas, mas dentro desse princípio a gente acaba tendo... É interessante que o Gênesis vai falar acerca de deixar o seu pai e a sua mãe iniciar a sua mulher. Poxa, se pai e mãe, os laços são bem mais profundos do que com a igreja. Haverá de deixá-los para iniciar a sua esposa, quem dirá a possibilidade de deixar um conjunto de... A gente não está falando aqui de incrédulo, a gente fala de julgo desigual normalmente entre crente e não crente, mas sendo da mesma denominação, qual é a dificuldade de pelo menos se predispor a experimentar, ao invés de simplesmente dizer, não vou, ponto, não quero experimentar e não quero saber. Eu acho interessante, falando de usos e costumes, nossa irmã Edeni falou sobre isso, engraçado seria uma igreja de usos e costumes que não pode cortar cabelo, não pode fazer, respeitosamente a gente fala isso, e na igreja do varão pode, ele quer que a esposa ande bem arrumada, mas ela não pode fazer nada, não pode se depilar, não pode cortar, não pode... Não, mas eu quero minha esposa bem arrumada. Já vai dar problema. O quê? Problema. Desodorante? Eu quis ampliar um pouquinho. Desodorante? Ela ampliou. Isso eu quis te ajudar, amiga. O pastor Paulo fez um sinal de muitos anos. E o antigo sou eu. É porque existe. O antigo sou eu aqui. Entendeu, pastor Paulo? Ela mostrou as suas raízes. Não, mas pera um minutinho. Hoje em dia, peraí, irmãos, peraí. Hoje em dia, o desodorante não pode? Hoje? Atualmente? Não faço isso não, gente. Não faço isso não, Medenil. É mesmo? Não precisa dar nome, não precisa dar nome, não. Só pra saber se é realidade. Não, extremista. Não, a gente quis ampliar só. Não existe mais. Eu acredito que não exista mais. Mas já é claro que já existiu. Isso todos nós temos conhecimento. Exatamente. Mas são coisas que... Mas de repente a Edeni viaja muita igreja, né? Quando está empregada, ela tem mais conhecimento que nós. O problema todo é o seguinte: eu não tenho nada contra. O problema é quando a pessoa levanta a mão. Esse é o problema. Né? A gente
tem muita música hoje de erguer a mão, né? Eu nunca vi, já pensou alguém orando pro outro do lado, não dá glória a Deus? Isso pode acontecer, você fica orando pro outro, não levantar a mão. Meu Jesus amado, ouvinte dizendo, eu e meu noivo pertencemos a igrejas de doutrinas bem diferentes, eu aprendi a respeitar a visão deles, até porque quando nos conhecemos eu não era evangélica e ele era afastado. Bem, eu não tenho planos, depois do casamento, passar para a igreja dele. É o que define a nossa ouvinte, é o destaque da Edeni. Afinal de contas, Edeni, ela aparentemente já resolveu. Quero ouvir sua opinião sobre esse assunto, hein? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Muito bem, Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos. E aí? A pesquisa hoje, 93 de hoje. Parcial. Tá bem concorrida, hein? Você acredita que casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? 41% dizem que sim. Olha por aí, telefone, hein? 59% dizem que não. Olha aí. Pelo site, 46% dizem que sim e 54% dizem que não. Então tá bom, um empate técnico, né? Então aí, deixa o microfone onde tava, né? Você vai aonde com esse microfone aí? Tá apressada aí, pastor Romulo. Aí, apressada. Então nós temos quase que um empate técnico quase aí. Isso, quase muito isso. bem. Agora, Vanese, nós vamos então aqui agora a uma pesquisa. A pesquisa é o seguinte, é uma brincadeira que eu faço agora com a Vanese aqui no ar. Cada dia vai ser com uma pessoa, tá certo? Cada dia com uma pessoa e nós vamos escolhendo as pessoas, os sobreviventes, sobreviventes, né? E quando eu entro com alguma coisa, faço alguma coisa assim, olha, somem as pessoas. Mas a Vanese não tem pra onde ir, Patrícia também não tem para onde ir. As duas aqui dentro estão abençoadas. É o seguinte, eu vou te dar uma letra e você vai ter que me dizer um cantor, uma cantora ou uma banda que estará no louvorzão. Tá? Eu vou escolher a letra. Eu escolho a letra. Ela tá com a lista aqui nas mãos, é claro que eu falei pra ela pra pegar a lista. É muita gente, pelo amor de Deus. Não é assim tão fácil. Tá vendo como é que eu não sou tão mal assim, entendeu? Agora eu só não falei a letra. A letra eu falo agora. A letra é o seguinte, olha, um cantor, uma cantora, uma banda com a letra L. Letra L. Pode falar agora? Agora? Léa Mendonça. Ficou fácil a beça, hein? Eu quebrei o galho, não foi não, companheiros, hein? Hein, pastor Rômulo? Essa aí até o pastor Rômulo show de sairia bola, fácil. Já tem que perguntar pra mim. Eu vou... Sem lista, mas com sem um papelzão lista. desse na Sem frente. lista. Não, a lista tá ali pra ajudar, né? Porque a pessoa é muita coisa, né? Agora, se ela erra, funcionário da Mendonça, casa, como é que esquece, ela fica ia ruim olhar a pra dessa, ela? hein? Se ela erra, ela é Mendonça, como é que ela ia olhar pra mas ela? a Leinha tá no coração do povo de Deus, é impressionante. Estamos juntos no Debate 93. Pois, Eni, como é que fica esse assunto aqui, já que a nossa ouvinte já resolveu? Pois é. Então, JR, aí eu volto, né, para a base bíblica, porque é importante falarmos que há um registro, há um respaldo do que nós apresentamos aos nossos ouvintes, principalmente para quem envia o e-mail, há um respaldo bíblico para essas orientações. E a minha orientação, assim, quando eu recebi o e-mail foi, na realidade, passou pela minha cabeça também, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual, né, o ensino de Paulo ali aos Coríntios, mas o meu coração clamou por Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bem, ela diz, não tenho plano de depois do casamento passar para a igreja dele. Agora eu me pergunto e pergunto aos nossos ouvintes, será que isso foi comunicado a ele? Porque a sensação que eu tenho é que ele não está sabendo de nada. Ele não parece. Olha, como se ela dissesse, olha, JR, só pra nós dois aqui. Só aqui entre nós. Só aqui entre nós. Eu não tenho, assim, intenção nenhuma de passar pra igreja dele, não. Mas o mais interessado ali na história não ela tá acha que ele não iria para dela também. Eu acho que o fato dela dizer isso, talvez ele saiba. Será que os dois sentaram pra conversar já? Exatamente. Então, quando eu recebi a pauta, eu pensei, bom, mas a pessoa mais importante pra que saiba dessa decisão dela é o noivo. E a pastora Carla falou muito da palavra de ceder. Eu vou um pouquinho além no sentido de ceder não para o noivo, ceda para Deus. Sente-se, dobre os seus joelhos, vá falar com o Senhor, porque a questão aqui eu não vejo nem tanto a igreja de A, a igreja de B, mas a orientação do Espírito de Deus para sua vida. Porque antes de eu ceder pro meu marido, até para
para ceder, aliás, vou ampliar aqui, até para que eu saiba ceder pro meu marido, eu preciso ser submissa ao Espírito de Deus, a orientação dele, a voz dele, o clamor dele, que muitas vezes está ali, batendo a porta, falando, orientando, e eu, desapercebida, continuo errando, porque não paro. Preciso parar. Aqui os papéis estão correndo, é papel correndo, é aluguel que tem que ser pago, é vestido de madrinha, tanta coisa, mas peraí, eu preciso parar porque é algo muito importante para ser decidido. A pergunta é a seguinte, pastor Rômulo, e é para o senhor escolheu a frase, né? A frase foi escolhida pelo senhor. Casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? Olha só, parte dessa pergunta eu já antecipei nas minhas colocações anteriores, que é a questão do princípio, da autonomia. Agora me chamou a atenção os números que foram apresentados aqui, meio que empate técnico, 54% parece, dizem que tem julgo desigual e o restante dizem que não. Se você pensar bem, 54% das pessoas que opinaram nesse sentido, a gente não sabe a quantidade, o universo, mas é um percentual bem alto de risco. Então, se você percebe dentre os entrevistados ou dentre os que opinaram a respeito desse assunto, metade desse grupo dizendo, tem julgo desigual sim, eu preciso ficar atento a isso. Então, conceitualmente, eu acho que fica um pouco difícil a gente dizer julgo desigual. Agora, saindo do conceito e vindo para a prática, de repente a gente pode chegar à conclusão de que para 54% das pessoas isso é julgo desigual sim. Então esses números precisam ser de alguma maneira apreciados, vistos e usados como critério para a própria pessoa chegar à conclusão. Olha aqui, para mim isso pode ser um julgo desigual e um grande problema no meu casamento. E aí, o grande problema é que também, pastor, que nós vemos que as pessoas às vezes interpretam como é que eu posso falar? O julgo, a palavra julgo aí, julgo desigual, como sendo entre um crente, uma suposição, um crente e um não crente, tá? Pessoas assim de religiões muito diferentes, não de denominações. Isso, a pessoa tá trazendo isso. Não, eu tô casando com o Zezinho, a Mariazinha, mas ela é de uma denominação X e somos crentes, então não é julgo desigual. Mas o fato foi falado muito bem aqui. Eu acho incrível, o rapaz é de uma denominação mais liberal, né? Que pode cortar o cabelo, pode ser lá. E na da esposa, não. Isso vai causar um problema sério, né? Isso vai causar um problema até dentro do casamento, até no relacionamento dos dois. Então, tem que ser visto que o julgo desigual, ele é muito mais amplo, até mesmo aquela menina que ganha 10 mil reais e o rapaz ganha julgo salário desigual. Mínimo. Essa é julgo desigual. E assim vai, muitas situações que podem causar problemas. Então, deixa eu entender aqui, para ficar bastante claro. Então, vamos só responder inicialmente ao ouvinte aqui. Depois a gente amplia. Então, o fato de serem igrejas diferentes não configuraria ser uma união de julgo desigual, é isso? Não, configuraria. Sim. Igrejas diferentes? Sim. Igrejas diferentes. É o que pensa o pastor Rômulo? Eu entendi exatamente o contrário. Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente é um julgo desigual. Eu acho que nesse caso aí, por exemplo, por que é que essa menina não chama o seu noivo e vai ao pastor dela ou dele e aí apresentam ao pastor as divergências, por exemplo, doutrinárias que existem entre as igrejas. A gente não sabe aqui quais são as divergências, mas de repente um pastor ouvindo, dependendo do tamanho, da relevância disso, aí pode ser um enorme julgo desigual. Quer dizer, apresenta para o pastor qual está sendo a dificuldade deles decidirem. Quer dizer, de repente um pastor sabendo maiores detalhes disso aqui, acho que pode vir uma orientação interessante. Agora, dizer assim, taxativamente, com exclamação, é julgo desigual, eu não falaria. Deixa eu só defender a minha palavra nesse sentido, porque o seguinte, quando nós falamos aqui, é tudo isso que eu disse anteriormente, a grande diferença entre os dois. Agora, o que o pastor Rômulo falou é correto quando a própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. O fato que já foi colocado aqui, que talvez nem o rapaz saiba que ele está passando por esse problema. Quando os dois sentarem e procurarem uma ajuda, fica mais fácil. Chegam a um denominador comum, vai ficar mais fácil resolver. O grande problema é o seguinte, é julgo desigual a partir de um momento em que os dois não cederem
cederem, não há um acordo e estão em igrejas de pensamento totalmente diferente. Isso vai causar problema para o casamento. É diferente quando existe um acordo e os dois passam a caminhar juntos. JR, é importante ressaltar que quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele não está falando, esse versículo é muito usado para casamento, mas ele não é específico para casamento. Também Amós 3:3 não são versículos específicos, porém muito usados. E é óbvio que se encaixa, tem respaldo. Exatamente. Então é importante fazer essa observação. Para mim, eu não vejo, não é ideal. Gente, é muito esquisito, já foi falado aqui. Como é que num domingo, aí você tem filhos, aí como é que vai? Para que escola dominical vai se levar essa criança? Para que festividade de final de ano vai? E aí eu vejo como julgo desigual o desacordo. Não necessariamente igrejas diferentes. Porém, quero assim deixar bem explícita a minha opinião de que não é ideal, né? É aquilo do real e não é ideal, não é legal, né? Não é assim visivelmente agradável de se ver um casal, é um né? problema que um em vai potencial, para um lado e o outro vai para o outro. Eu tenho aprendido, assim, existem situações que já afloram antes da gente casar. Então eu acho que isso é uma bênção, porque a gente tem a chance de avaliar, de ouvir, de ponderar, de pesar os fatores e aí decidir de maneira certa. É diferente quando algumas coisas acontecem já com um casamento em curso e tal. Nesse caso, minha irmã, você está tendo toda a chance de ponderar isso e tomar uma decisão na qual você não venha se arrepender depois, porque senão vai ser tarde demais. Eu quero ressaltar ainda dentro dessa base bíblica que normalmente a gente usa para julgo desigual, era um contexto da igreja de Corinto, uma igreja, uma cidade que era idólatra ali da Grécia, eles tinham costumes voltados totalmente para o universo idólatra, deusa principal era Afrodite, eles faziam rituais terríveis ali, então Paulo tinha preocupação com o povo de Deus que não tivesse nenhum tipo de associação. Chega a perguntar que comunhão teria luz e trevas, que comunhão teria entre eles ali dentro daquele contexto. E eu quero ampliar, é uma expressão muito usada hoje aqui no debate, ampliando esse horizonte, para qualquer tipo de aliança que se possa ter com aliança mesmo, aliança que vai trazer um convívio estável e permanente, trazer para o seu convívio qualquer pessoa que tenha uma consciência pessoal diferente daquela que você tem, acerca daquilo que é o modo de ser, não é o fazer propriamente dito, mas é o ser, que vai mexer de uma certa forma na essência do seu ser. E quando você não consegue lidar com isso, quer dizer, em qualquer âmbito, trabalho, faculdade, você vai ter dificuldade. Então, quando você traz para o seu convívio uma pessoa que não coaduna das ideias que você tem, voltado para o universo da fé, da moralidade, da ética, vai dar problema. Olha, uma de nossas ouvintes conta o seguinte: JR, eu passei por isso. Estava desviada e meu esposo era de uma igreja tal. Ela dá o nome e eu que não vou ler aqui. Contudo, eu fui criada na igreja tal e tal. Passei a ir na dele no início do casamento, sendo que nunca gostei, sempre falava para ele. Agora, com 10 anos de casados, ele aceitou vir para minha igreja. É bem melhor para mim. Os costumes eram divergentes e gritantes. A mãe dele se vestia igual a uma velhinha e ele queria que eu fosse igual, o que eu não gosto. Deve ser esse o problema dela. Tem que esperar, mas vai orando. É sofredor, mas Deus ajuda, diz uma de nossas ouvintes, que no final das contas ganhou a disputa, não é? Mas teve que ceder, né? Não é isso? Ela teve que ceder. Não, quem cedeu foi ele. Quem cedeu não, foi mas ele. ela de primeiro momento. Ela foi, mas não foi, né? Foi. Mas pra ele, eu acredito que tenha sido importante. A tentativa dela vir pro universo a atitude dele. Dela, né? A atitude dela. Eu presenciei um fato muito interessante que na nossa igreja algum tempo atrás. É que o casal, cada um estava numa igreja. Só que o esposo, ele não se firmava direito, ele não conseguia ter uma estabilidade na vida cristã e tal. E um dia ele me procurou, ele disse: poxa vida, pastor, eu gostaria tanto que a minha esposa estivesse comigo, eu acredito que isso me daria um apoio, um suporte, e eu ia mudar esse quadro da minha vida espiritual. E ele conversou com a esposa, e aí um outro dia o casal me procurou, e ela então, ele falou isso no gabinete, na frente da esposa. Ele disse: olha, se a minha esposa viesse, pastor, isso seria muito bom para minha vida, seria abençoador e tal. E ela veio.
E não é que pouco tempo depois o rapaz já tinha mudado a postura, já é outra pessoa. Você percebe a alegria no indivíduo como crente, como marido, a alegria dele. Então, se eu posso fazer a alegria do meu esposo, se eu posso fazer a alegria da minha esposa, por que não fazer? Né? Funcionou, foi uma bênção, está sendo bênção para o casal. E eu acredito que as estratégias vindas da parte de Deus para que isso aconteça, por exemplo, é um outro extremo, mas tem gente que não vai para a igreja do cônjuge porque em casa ele é só Jesus, ou ela é só Jesus. Para ser crente assim nessa igreja, não, ela não é Jesus, está falando, não, né? É só Jesus. Não, eu sei, mas só para explicar, ela não tem nada de Jesus. Na sua igreja você é uma bem, mas aqui em casa, manda seu pastor vir aqui, o negócio fica estreito. Então eu acredito que um testemunho pessoal dentro de casa, poxa, esse esposo que também falou não quer dizer que todos os casos de não mudança seja por conta disso. Então, mas é uma boa estratégia, perfeito. Né? À medida que o relacionamento vai se desenvolvendo, existem várias oportunidades para diálogo. Mas quando a pessoa, no começo do casamento, no começo do namoro, se posiciona desse jeito, eu acho que o rapaz ou a moça já precisa ver que está lidando com uma pessoa um pouquinho intransigente. E uma pessoa intransigente é uma pessoa que não tem jogo de cintura. Uma pessoa intransigente é uma pessoa que é difícil, hein? Carne de pescoço, como diz o pessoal. Entendeu? Uma pessoa inflexível, uma pessoa que não consegue dialogar, que ela não cede. Se a pessoa, não estou dizendo que seja em todos os casos, mas a gente dá sinais, não é isso? A gente sinaliza, as placas se revelam. E à medida que as placas se revelam, a pessoa tem que tomar cuidado. Posso só falar algo com base na sua palavra? O que você acabou de dizer, JR, e o que eu tenho certeza aqui que os colegas vão concordar, que ao ler também a pauta, não tem como, né, a gente não refletir, o que é importante para que, assim, para essa união, né? O que as pessoas estão visualizando? Parece que o que é mais importante sempre fica por último. Verdade. Porque assim, os papéis estão correndo. Meu Deus, será que é o caso de eu não casar? Pô, mas agora que o papel tá correndo. Demora a correr, todo mundo aqui já casou, dá uma trabalheira. Documento daqui, leva tempo. E aí eu fico me Mas ainda é tempo. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Mas agora é o tempo de dar uma alertada nesse pessoal. Verdade. Gente, como é que tá se formando esses casais? Companheiros, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: JR, estou em julgo desigual e estou chegando à concepção da ideia de que nem eu tô feliz e nem ele. E ela diz, ele é budista e eu sou uma evangélica. Ela disse, evangélica desviada, mas estou voltando para os caminhos do Senhor. Ela se apresenta como evangélica já. Contexto aqui que ela nos informa e fala que ele é budista. E aí, companheiros, julgo desigual? Sim. Mas aí é caracterizado com clareza. Claramente? São dogmas totalmente sem a menor dúvida? Sem a menor não seria motivo, num primeiro momento, para dissolver o casamento. Não seria motivo para separar do homem. Às vezes o cara pode ser budista, mas tem caráter. Pode ser budista, mas ama a esposa. Pode ser budista hoje, mas respeita a esposa. Pode ser budista hoje. Amanhã pode deixar de ser. Então, simples fato, simples entre aspas, dele ser budista, isso não significa que ela possa deixá-lo. Agora, fica infeliz, né? Porque você não fala a mesma linguagem, você não tem o mesmo vocabulário. Então, como é que faz para conversar? Que a gente gira e sempre cai na questão do acordo. Exato. Você acaba sendo infeliz. Não tem a mesma frequência, o mesmo dial. Todo o cuidado do mundo infeliz com isso aí. Porque o que é que acontece? Às vezes a mulher fala assim, o negócio tá difícil, hein? Tá igual aquela música, o mercado está vazio, a situação tá complicada. É de outrora, hein? Eu tô inspirado hoje, a pastora Carla sabe. A pastora Carla sabe. Então a pessoa vai lá, vai lá e diz o seguinte, e aí? Tá difícil o negócio, tá em falta. Os que tem, né? Tem uns, né? E tem uns, não é isso? E aí tá em falta, aparece a pessoa diz, esse aqui eu não largo. Esse aqui eu não largo. E não pensa em mais nada. Precipitação. Não avalia absolutamente mais nada. Não sabe que é 1000 vezes pior
está mal acompanhada do que O sozinha. verdadeiro encalhado é o mal casado. O não mal que tá casado. solteiro, Ele tá esperando o outro morrer. Então, Misericórdia. Não, eu já li, eu só completei sua frase. É mesmo? Não vou nem falar o nome da pastora, A que é pessoa- famosa. Olha peraí, isso deixa eu aí, ó. entender, que eu gosto de entender as coisas, eu sou um cara curioso. É porque eu tenho uma mania de ajudar a Carla, como se ela precisasse, né? Um modo de dizer que ela falou, eu complementei. Você me coloca mais lençol. Não, mas peraí, quer dizer assim. Não, não foi você que escreveu, já tá de ponta mole. Pera um minutinho. Ora pro marido morrer, é isso? É isso que eu entendi? É isso, pastor Fala que eu Rômulo? termino. O senhor entendeu isso, pastor Rômulo? Foi isso que o senhor entendeu? Olha, eu hoje estou ouvindo revelações bombásticas aqui nesse programa. Coincidentemente com duas meninas na mesa. Eu vou te dizer. Você quer dizer o que com isso, pastor Rômulo? Oi? Porque com duas meninas na mesa. De reclamação, né? Não, eu profetizei isso no Face. Eu não quis profetizei. dizer nada. O outro já me detonou. Ai, meu Deus, vai ser duro. Duas pastoras na mesa. Eu, Pai de prepara. pastor falou Eu isso. profetizei. Sim, mas e a frase? Eu gosto de saber da frase. E Ah, aí? você quer fazer? Pensei que você tinha esquecido. Deixa isso morrer, JR. Não, mas a minha preocupação é que o povo que nos ouve, a gente não tá minimizando o fato das pessoas estarem esperando, porque a gente entende o quão difícil é esperar uma pessoa que venha da parte de Deus. Aparece alguém com características mais ou menos boas e a gente já quer pegar, é de Deus, e fazer valer. Mas escuta isso, as dores de uma escolha ruim são piores do que a dor da espera. As marcas que uma escolha errônea pode trazer para sua vida são infinitamente piores do que a dor de esperar. Então E espera. o respaldo bíblico para isso é as bênçãos do Senhor nos Não, enriquece e não, não traz acrescentam consigo dores. Espera Isaac, porque Ismael traz dor. É melhor. Eu costumo brincar, JR, Dizer a que tem frase. gente. Não faz isso não, JR. Já tá Ela passando. está fazendo tudo Olha, pra esquecer. com o JR é melhor a gente liquidar, senão ele retorna isso daí. A gente leu, ela leu, meu eu li, Deus ela do só não quis falar a céu. outra parte. Não, Mas eu tem li pessoas que exatamente oram, assim. só o Senhor é Deus. Mas é melhor esperar Isaac do que se precipitar com Ismael. Deixa então, eu entender espera. então, pera um minutinho, que agora eu preciso entender para poder explicar aos nossos ouvintes. Então tem gente recomendando orar pro marido morrer? E tá fazendo isso por escrito, que eu entendi isso aí, que é por escrito, que tá escrito. Na realidade, não é uma recomendação. Na realidade, ela descreveu que encalhado de verdade não é quem está só, não é quem está esperando em Deus, é quem casou errado, né? Porque casou errado, encalhou e agora tem que esperar Deus preparar a bênção e levar para poder seguir a vida em frente. Por isso que eu caminho naquela tese, né? Que é muito perigoso você eleger a realização de uma área da sua vida como grande motivo da sua felicidade. Então tem gente que diz assim, o dia que eu me formar na carreira tal, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O outro já diz, o dia que eu me casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Esse tipo de eleição é perigoso, né? Porque depois você casa, passa a ter problemas e dificuldades que você jamais imaginou que teria. Ouvinte dizendo, ela tem que pedir orientação ao Espírito Santo, só ele vai indicar o melhor caminho. Outro ouvinte dizendo, ela tem que ser obediente e seguir ao noivo. Outro ouvinte, o fato do casal pertencer a igrejas diferentes, até mesmo religiões diferentes, não se torna julgo desigual, na minha opinião, diz aqui o ouvinte, mas sim como a relação é desenvolvida no namoro, noivado e no casamento, compartilha a nossa querida ouvinte. A pergunta ao final, pastora Carla, para uma resposta muito objetiva é, seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? É a pergunta que faz a nosso ouvinte, o seu destaque. Lá vem eu de novo com a mesma expressão. Essa predisposição que ela tem em desistir de casar, em detrimento de ter a predisposição de ir para a igreja dele, já é um indício de que ela está mais disposta a renunciar à relação do que em tentar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então não adianta você já entrar e não conseguir ter na sua mente que casamento é ceder, que casamento é troca, que casamento é renúncia, que casamento, como bem disse o pastor Rômulo, é você entender que não é só você, que o outro também tem que ter a sua vez. Eu costumo brincar, JR, para essa geração, quando eu vou ministrar para jovens, que tem gente que posta tira uma foto com a pessoa, posta no Facebook e na legenda coloca assim, é meu Isaac, mas no fundo sabe que é seu Ismael. Que isso? Mas a pessoa tira foto? Tira não. foto e coloca é meu Isaac, mas por que isso?
Pastor, mas como assim é Ismael? Porque Ismael não acrescenta dores, como bem disse. Ismael não te afasta da presença de Deus. Ismael não vai trazer para você o Ismael mesmo. Naquele contexto de Sara, que insiste em se precipitar trazendo Ismael para sua vida, explicando isso. Aquela passagem bíblica de Sara, onde ela insiste em se precipitar. Deus disse que ia dar, ela se precipitou, gerou Ismael na sua vida e Deus tinha Isaac para ela. Minha irmã, meu irmão, que tá aí aguardando com paciência no Senhor. Deus tem Isaac para você. Pode estar demorando, mas quando chegar vai ser o melhor de Deus para tua vida. Muito bem. Espera. É como diz uma pessoa, diz assim, chegou pro rapaz e falou assim, vem cá, sua esposa é ansiosa, né? Aí o cara falou assim, ela é, a gente percebe que se ela não fosse ansiosa, ele esperaria coisa melhor. Meu Deus! Ai, Edeni. Agora o negócio de tirar a foto, postar a foto e colocar lá, esse é meu Isaac, é um negócio... O que vai ter de gente Cuidado, pelo amor de Deus. Não aparece mais na igreja, não vai mais pra escola dominical. Então, nós podemos concluir que de fato existe uma dificuldade, que não é uma coisa tão simples assim, não é? Seria ótimo se fosse uma coisa simples e tranquila, etc. Mas existem complicações decorrentes desse relacionamento em igrejas diferentes. Embora os irmãos aqui no consenso tenham dito que não poderíamos entender como julgo desigual no ponto de vista bíblico, mas existem dificuldades. O ideal é que haja um acordo, não é? Eu disse aqui aos irmãos que conheci um caso muito, muito interessante, há muitos e muitos anos, deixa eu botar uma música romântica aqui, há muitos e muitos anos, o casal, eles namoraram, e era um namoro bonito, namoro limpo, namoro abençoado, mas o pastor dela entendia que por eles serem de igrejas diferentes, denominações diferentes, não haveria a menor condição deles casarem, e determinou a ela que rompesse aquele namoro. Aquela menina rompeu o namoro. Aquele rapaz com o coração entristecido e amargurado sentia as dores do afastamento, saiu daquela cidade, foi para uma outra cidade estudar. Lá ele conheceu uma outra menina, eles começaram a namorar, noivaram, casaram e tiveram filhos e filhos. Muitos anos depois, décadas depois, 3 ou 4 décadas depois, ou seja, 30 ou 40 anos depois, aquele rapaz, que já não era tão menino, ficou viúvo. E um belo dia ele volta para a cidade dele de origem, vai visitar a família, e uma das irmãs diz assim, lembra da fulana? Aí ele diz, fulana? Claro que eu lembro da fulana. Você sabia que ela não casou até hoje? Eu encontrei com ela ontem. Quer o telefone dela? Prontamente, ele pegou o telefone dela, ligou para ela, marcaram um encontro no shopping, e ali ambos retomaram uma conversa que havia sido encerrada muitos e muitos anos atrás. Aquela conversa se desenvolveu numa amizade, que progrediu para um namoro, que chegou a um noivado e que chegou a um casamento. Quando eu os conheci, a pergunta deles para mim foi: você tem ideia de há quanto tempo nós somos casados? Eu olhei pela idade, pela alegria, pela sintonia dos dois, disse: olha, eu tenho a impressão que um pouco mais de 25 anos. Eu imaginava que era até mais, né? Mas assim, para não parecer que era a idade, né? E aí eles falaram assim: não, nós estamos casados há 4, 5 anos, uma coisa assim. E me contaram essa história. O que aconteceu lá no passado? Alguém fez uma intervenção pontual. Será que era para ter sido desse jeito? Nunca vamos saber. O fato é que essa é uma história real e uma história de amor. Hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Então, para não ficarmos nesse clima romântico, vou fazer uma homenagem agora a Edeni. Edeni, esta é em sua homenagem. Está vazio, seu trabalho já parou. Dos martelos dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor.
Oi, Deni, você canta essa música em... Isso aqui... Lembra quando nós cantamos aqui, Rosane tocando violão? Outro dia eu tava olhando a foto. Você cantou exatamente essa música, não foi? Então, foi linda essa sua homenagem. Essa aqui, eu não tinha nem nascido ainda. Não, você tava 76. no colo do seu pai, lembra? 76. Eu fui no colo do meu pai pra ver você cantando. É verdade. É Deni, papai. Eu quero ouvir Deni cantando. É, Deni. Mas você, Deni, tá conservada, né? Deni é nova. Será que é porque eu fiz 36 dia 12 do mês passado? Você fez 36, Deni? Mas você tá muito bem, tá de parabéns. Muito que obrigada. Isso, Paulo? Esse aqui é amigo, hein? Vamos às notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Pesquisadores de uma universidade do Reino Unido querem montar uma espécie de fábrica de órgãos com o objetivo de auxiliar pessoas que necessitam substituir quaisquer partes do corpo afetadas por alguma doença. Os órgãos seriam feitos com base em técnicas que utilizam sal e açúcar e a inclusão de células-tronco. A previsão dos estudiosos é que a produção de determinados órgãos deixe em breve o status de experimental. O desempregado Marco Antônio da Silva, de 32 anos, virou um exemplo no Rio Grande do Sul. Ele estava em um ponto de ônibus na cidade de São Leopoldo, quando uma mulher passou de moto e deixou cair alguns papéis. Ele abriu e viu que eram 2 boletos com R$600 separados. O homem não teve dúvida, pagou as contas da desconhecida e depois publicou fotos nas redes sociais. Em pouco tempo, ele foi localizado pela mulher. Os dois já se encontraram e Marco devolveu os boletos pagos e também o troco. A polícia tenta esclarecer a morte bárbara de uma mulher grávida de 5 meses no bairro de Trindade, em São Gonçalo. Suelen Salles, de 26 anos, foi encontrada morta em casa pela sogra com um corte na garganta. Segundo o delegado da Divisão de Homicídios, em depoimento, o marido afirmou que estava a caminho do trabalho quando o crime aconteceu. Testemunhas disseram que 2 homens deixaram a casa com sacolas na mão, o que indicaria um assalto. O corpo de Suelen foi enterrado nesta manhã sob forte emoção. Pastor Paulo, começa ouvindo o senhor inicialmente aí sobre a fábrica de órgãos, esse objetivo que está aí contado. Mais uma dessas pesquisas que surge, né? Pesquisadores da Universidade College of London, do Reino Unido. JR, seria muito bom, né, se isso realmente acontecesse, talvez parasse um pouquinho desse tráfico de crianças, né, esse tráfico de órgãos terríveis que nós vemos aí, e seria, mais uma vez, veríamos a medicina avançando, né. Paralelo a isso aqui, eu vi ontem uma reportagem de universitários gaúchos que criaram um sistema, conversava com o pastor Rômulo, que é um bafômetro que o carro só liga se a pessoa soprar no bafômetro e estiver tudo bem. Que beleza. E é um universitário brasileiro que criou isso. Quer dizer, a ciência sendo usada para o bem cada vez mais, né? Sóbrio. Se isso acontecer, seria muito bom realmente essa notícia que nós estamos vendo aqui. Muito bem, quero ouvir a opinião também do pastor Rômulo, sobre esse aspecto aí que envolve esse desempregado, o Marco Antônio da Silva, 32 anos, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, e ali na cidade de São Leopoldo. Que coisa interessante, ele achou, foi lá com dinheiro, boleto com dinheiro, pagou a conta, segurou o troco, publicou, depois entregou o boleto pago com o troco dentro. Isso significa que caráter não tem a ver com estar empregado, estar desempregado, ser pobre, ser rico. Caráter é caráter. Ser evangélico. É uma marca de essência. Então, quando o sujeito tem caráter, ele faz isso aqui, é um desempregado. Então, é muito bonito a gente ver isso aqui e evidencia isso pra gente. E uma pessoa que um empregador que toma conhecimento dessa história vai dizer, poxa, eu quero um cara desse na minha empresa. Um cara sério, um cara honesto. Exatamente, é aquela questão da lei da semeadura, né? Não que ele tenha feito nesse sentido, mas ele plantou, e tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu fiquei muito feliz quando a Vanessa me deu a lista aqui pra dar uma olhada nos destaques. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa, né? Porque num país tão
tão corrompido, onde nós somos roubados, porque nós somos roubados todo dia, toda hora, de forma escancarada, escrachada. São notícias como essa que faz com que a gente não perca fé no ser humano. É como se Deus falasse assim, olha, ainda é um remanescente, uma espécie de remanescente. Eu acho até que esse tipo de notícia, de comportamento, deveria ser mais, ter mais holofotes, né? Porque a gente só vê holofotes nas parentagens e nas desgraças. Eu só fico um pouco assim, porque na realidade, outro dia eu até fiz esse comentário lá em casa. Tem que se premiar, tem que se colocar um holofote numa coisa que é o normal. Quando eu tenho um bom caráter, quando eu faço uma boa ação. Eu não estou fazendo além, né, do que seria normal. É mais do que a minha obrigação. Agora, o que me chamou a atenção foi esse cuidado dele ter ido pagar. Sabe o que significa isso, JS? Pessoas que entendem que podem fazer um pouquinho a mais. Eu não preciso ir até aqui, eu posso ir um pouquinho além. Profissionalmente é um cara proativo, né? Um cara proativo, um cara honesto. Quem é que não quer ter um cara desse numa empresa? O cara que toma iniciativa. O cara toma iniciativa. Não, vou resolver o seguinte. Vou fazer isso aqui, vou lá, pago, resolvo esse negócio, depois eu apresento isso e tal, não sei o que. Então, gente, isso é uma coisa fantástica, realmente. O senhor Marco, como é que é o nome dele? Marco Antônio da Silva. Olha bem, Marco Antônio da Silva. Eu tenho certeza, eu vou pedir a nossa equipe aqui para acompanhar. Põe o Lucas Vanês em cima desse caso aqui. Vamos ver se esse rapaz vai conseguir emprego, porque é possível que alguém ofereça emprego para esse rapaz, tá? Pra gente acompanhar e poder oferecer essa notícia aos nossos ouvintes. Devolve pra mim o papel que eu te entreguei. Eu entrego os papéis para ela, mas eu não posso entregar. Eu preciso dos papéis aqui. Pastora Carla, agora que coisa terrível dessa menina. Bem paradoxal. Meu Deus do céu, que coisa. Se por um lado tem uma notícia boa de alguém que tem ética, que tem caráter, por outro lado são dois cidadãos que provam o contrário, que são duas vertentes diferentes. Sempre é um remanescente fiel, não dá pra perder a fé, como bem disse Deni, da raça humana, do ser humano, mas em contrapartida tem que ter esse cuidado, nem todo mundo é bom, infelizmente. E foi muito bárbaro, imagina você matar uma mulher grávida, gente, é terrível demais. E aí a nossa oração é que de alguma forma esses dois sejam alcançados. É difícil orar assim, né? Mas a gente quer crer que de alguma forma eles possam ser sim alcançados, mas vão pagar a consequência de tudo que fez, né? E é terrível demais. A Bíblia fala em Mateus 24:12 que nos últimos dias assim seria, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é amor congelado. Para você chegar friamente e matar é obra do cão, usando uma pessoa na terra. E é lamentável demais. Essa menina chamava-se Suelen de Souza Salles, 26 anos, grávida de 6 meses. A notícia dá conta de que o marido saiu de casa para trabalhar e que foram vistos 2 homens brancos saindo da vila, e que aí naturalmente são suspeitos, né? Aí vai retrato falado, vamos descrever o que aconteceu e etc, etc, e a polícia trabalha na hipótese de roubo e de crime premeditado. Agora, a pessoa assassinar uma mulher grávida é uma coisa realmente. Foi pra assaltar, leva o que quer levar, mas tocar na vida, matar assim. Quero agradecer os companheiros, as palavras sobre esses assuntos, as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Vamos à nossa pesquisa 93. Como é que acabou, hein? Pesquisa 93. Bom, JR, tivemos uma pequena mudança aí. Nós perguntamos, você acredita que casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? Terminamos com 38% das pessoas dizendo que sim e 62% dizendo que não. Pelo site, 45% acreditam que sim e 55% não acreditam. Muito obrigado aos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente aqui no Face. Eu leio todas as mensagens aqui do Face, não dá pra gente ler no ar todas as mensagens, mas eu sempre acompanho aqui, leio. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente aqui na nossa pesquisa 93. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na melhor, minha gente. Aqui no estúdio, é isso? Aqui no estúdio a Rayane, a Leci e Cauã acompanham. Cadê o Cauã? Cauã, se eu fosse a Vanese, eu iria lá dentro e pegaria um CD infantil pra você. Entendeu, Cauã? Se eu fosse ela. Então, se ela já entendeu,
Eu acho que ela já entendeu. Aê, Cauã, hein? Se deu bem, Cauã. Valeu, cara. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: tudo que eu mais quero é ser usada por Deus e ter um ministério abençoado. Para isso, procuro viver uma vida reta e santa diante de Deus. Só que eu acho que nada adianta, afinal conheço gente. Ela cita uma expressão aqui, o pastor Paulo, não estou dizendo que sou eu mais experiente aqui não, mas sou uma pessoa que tem muitos contatos, muito relação. Ela chama aqui de 71 Gospel. Pastor Rômulo. Edeni, não vou nem falar nada. Edeni hoje está revelando um monte de coisa aqui, né? Carla, 171 Gospel, o que é? É um comportamento antiético. Eu vou falar totalmente, assim. É um eufemismo que eu vou usar. Um comportamento antiético, pra pegar leve. Então, comportamento 171 Gospel é o... Pessoa que fala, né? mas não cumpre, compra mais, não paga. O que o ouvinte está falando aqui, ó, que ela conhece gente que é 171 Gospel e tem um ministério de aparente sucesso. Então, ainda bem que diz que é aparente, né? Porque, né? Enquanto eu, diz ela aqui, permaneço do mesmo jeito. Porque tanta gente que não tem uma vida reta consegue ter um ministério supostamente abençoado. Como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem um sucesso ministerial? Qual o segredo para ser usado por Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Paulo Azevedo. Aquele abraço, Paulo. Obrigado. Eu quero mandar um grande abraço a todos os batistas independentes do estado do Rio de Janeiro, a minha igreja batista lá no Mendanha, né? E a minha esposa. Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente. Muito bem, muito obrigado aqui a querida Edeni. Deus abençoe, Edeni. Eu que te agradeço, aliás, agradeço a toda a equipe. Um beijinho pra Marcela, que tá de férias. Já viu? Encontrou com ela por aí? Eu tô só escutando os lugares, né? Eu acho que ela tá em Cancún. Pelo Cancún. Um beijo. Crimeia. Diz que ela estava lá. Estava lá na Crimeia tentando pacificar. Eu recentemente vi umas fotos dela que eu posso te garantir que não era. Não era a Crimeia? Por isso, pelas fotos que eu acho que é Cancún, aquele marzão, aquele lugar bonito. Então tá na praia? Eu acho que ela tá na praia. Aquela aguinha cristalina. Tá na praia? Vamos ver se ela consegue pegar morena como é, na praia. Bom, acho que eu vi não era na praia, né? Tava pra controlar ali. Mas te garanto que ela tá bem, viu? Parecia bem. Parecia bem. Então, na sua opinião, não é Crimeia. Um restaurante maravilhoso. Ela tá postando foto de restaurante? Pelo amor de Deus. Não passou essa moda, não, gente? Postar foto de comida? Bom, a crítica que a Dani fez a Marcela, eu acho que é muito interessante. Criticando que ela tenha postado foto dela almoçando. É isso? Eu não falei, quem falou foi o Ai, Dani, você não é brincadeira, não, hein? Pastor Romo, obrigado. O pastorzão dela aí. Não acabou ainda não? Pois não, me atropelando. Fabiano tá aqui. Fabiano, só mais um minutinho, tá, Fabiano? Olha só, uma hora tá bom pra você entrar no ar, Fabiano? Vai, Dani. Mandar um beijo, um abraço pros meus amigos ali no interior de São Paulo, na cidade de Sertãozinho, o meu amigo Aguinaldo Soriano, a minha amiga Aguinaldo o quê? Aguinaldo Soriano. Ele é primo do... Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timon, Menezes. Ele não conhece mesmo, Menino Valdica Soriano. Não é do meu tempo. Eu não sou cachorro, não. Será que é por isso que eu não conheço? Não é do meu tempo. Não sou cachorro, não. Aquele sanduíche que você come na rua, o camarada cachorro quente, eu não sou cachorro, não. Todos os ouvintes. Sertãozinho, muito bem. Mais alguma coisa que quer falar? Não, você... Fazer um comentário. Né? Não, o mercado tá vazio. O mercado está vazio. Eu amo esse hino. Não é do meu tempo, eu não sou de outrora. É de outrora, Lê. Carla, obrigado, Carla. De outrora. Eu que agradeço, coisa boa tá aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal do Facebook, que tá sempre acompanhando, sempre nos apoiando. Pra minha igreja Missão Vida, pastores, as mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes. Pra minha parentela lá, meu pai, meus irmãos, primos e tios. E quero encerrar mandando pra minha família, pro meu filhão Isaac, que tá em semana de prova. E um todo especial pro meu esposo, JR. A gente falou sobre isso
aqui. E eu louvo a Deus, porque tem casais que às vezes são da mesma igreja, mas não tem esse apoio mútuo. Marido, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que sempre me apoia ministerialmente, eu a você. Você é uma bênção, olha aí, marido. que maravilha. Eu te amo. Como é que é o nome dele mesmo? Edson, o marido. Olha aí, quem não se despediu ainda? Pastor Rômulo? Pastor Rômulo. Meus irmãos, um beijo pra vocês também. Eu quero agradecer o carinho por estar aqui e quero mandar um abraço enorme pro pastor Davi Silveira, meu grande amigo, que hoje está fazendo aniversário. Olha aí, gente. E olha, eu não posso revelar a idade dele, tá bom, Davi? Fica tranquilo. Nem quanto ele calça, né? Nem quanto ele calça. Amigos nessas horas, a gente entendeu? Mas lá no Face dele tá dizendo que ele tá fazendo 109 anos. Então pode levar um par de sapatos pra ele vai gostar muito. Pra doar. Pra doar. Não é isso? Pra doar. Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos companheiros aqui do nosso estúdio, na nossa bancada aqui de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado também a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, a Vanese Rodrigues, a Patrícia Lani, a famosa Pet Girl, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Paulo vai orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, assim como os nossos ouvintes. Vamos orar sempre pelos enfermos, pedindo a cura em nome de Jesus e o consolo aos corações enlutados. Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por sua graça e pela sua misericórdia. Queremos apresentar, Senhor, esse problema trazido por essa ouvinte, ó Deus. Senhor, esclarece a tua filha, Senhor. Esclarece também aqueles, Senhor, que estavam em dúvidas, Senhor, mas agora já tem condição de agir melhor. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, todos esses ouvintes, esse povo que buscou em Ti, Senhor. Nós te louvamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.